Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Escola Milaré. Como todos sabem, aqui a gente traz especialistas, para falar em assuntos relevantes em matéria ambiental. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative a notificação para ficar por dentro aí de todas as novidades, as nossas entrevistas, o conteúdo que a gente publica aqui. E hoje eu vou falar com ela, que é também professora, uma profissão que eu admiro muito. Ela é formada em arquitetura e urbanismo, tem mestrado em acústica arquitetural e urbana, gestão de negócios e neurociência comportamental. Tem mais de 24 anos de atuação na área socioambiental, é cofundadora e diretora-presidente do Instituto Caminhos da Conservação, cofundadora do Corredor Ecológico Santa Maria, né, um dos projetos ambientais mais importantes para a preservação da biodiversidade no oeste do Paraná, e que vai ser assunto do nosso bate-papo de hoje, é a Giovana Silvestre. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada pelo convite, Thiago. Obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Excelente, Giovana. Obrigado, viu? Vamos falar hoje então de corredores ecológicos, né, e trazer um pouquinho da tua experiência aí no Corredor Ecológico de Santa Maria, né? Esse que foi o primeiro corredor ecológico aí do país, reconhecido e declarado pelo IBAMA. A gente tem ali a portaria 137 do IBAMA, né, de 9 de janeiro de 2001. Esse corredor é uma conexão fundamental entre o Parque Nacional do Iguaçu e a APP, a Área de Preservação Permanente do Lago de Itaipu. Tem cerca aí de 976 hectares, quase 1.000 hectares de área preservada, e você foi a pessoa que plantou ali a primeira muda na faixa seca desse corredor. Então temos muito a aprender e ouvir aí a respeito da tua experiência. Conta para a gente um pouquinho o que é um corredor ecológico. Então, Thiago, corredor ecológico, ele é um conceito para reconectar fragmentos de mata, né? Na nossa região, a mata, o nosso bioma é de Mata Atlântica. A Mata Atlântica dos biomas brasileiros foi o mais desmatado, né? Sobrando aí um pouco abaixo de 20%, né, de mata. Você tem ideia, são 17 estados que passam por ele, grandes capitais, muitas cidades, fazendas. Então, ele é um bioma que a população gosta de viver ali, né? Então, o que aconteceu? Gerou fragmentos de mata, porque todas as propriedades, tanto rurais quanto urbanas, precisam deixar ali uma porcentagem de área verde, né? Nas propriedades rurais são as reservas legais. Essas reservas, elas estão desconectadas entre elas, né? E os animais endêmicos de Mata Atlântica, eles gostam daquela floresta robusta e densa, né? Onde tem bosque, subbosque, aí você entra numa floresta de Mata Atlântica, tem aqueles cipós, aí é difícil de circular por ali. Então é como se fosse a água do aquário, né? Os animais endêmicos é como se fossem peixinhos, eles gostam de andar na água. E eu comparo a água, quando eu dou aula para as crianças, de que a água é a mata densa, né, da Mata Atlântica. Então, os animais endêmicos, que são aqueles que estão acostumados com aquele habitat, eles têm muita dificuldade de circular por áreas abertas, como as fazendas, né, ou cidades. E eles acabam ficando isolados. E esse isolamento deles é muito ruim para a genética, né? Porque empobrece a genética deles. Eles param de ter o fluxo genético com outros animais da mesma espécie. E isso pode provocar o aparecimento de subespécies, que não é bom para o bioma, para o habitat deles, né? Porque essas subespécies, elas não são estudadas, não são avaliadas, a gente não sabe qual é esse impacto no todo, no futuro. Então, reconectar, né? Fazer uma recuperação ambiental entre esses fragmentos de forma estratégica é o que chamamos de corredores ecológicos, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão contribuir para o aumento dessa biodiversidade que está sufocada, né? Foi muito reduzida. Então, vai contribuir com um pouquinho desse aumento, muito pouco, né? Mas já é alguma coisa. E, como eu disse, os animais endêmicos de bioma de Mata Atlântica, eles procuram essa floresta densa. Então, eles vão acabar procurando caminhar por entre essa recuperação ambiental, né? Com árvores nativas e assim conectando e ajudando o fluxo genético desses animais.
E pensando que a natureza não é só animal, né? Ela é a flora e a fauna. Na, sem a flora não tem fauna, né? Então, quando você fala de refaunação, é muito importante fazer um levantamento, um estudo bem detalhado para saber se tem vegetação para você fazer uma refaunação. E muito provavelmente não vai ter, porque como para a gente, quando a gente vai num restaurante com 10 pessoas e o garçom chega e fala assim, olha, a pizza só tem um pedaço para os 10, muito provavelmente 2 vão conseguir dividir um pedacinho, mas 8 vão ficar com fome. E esses 8, se continuar assim por muito tempo, vão morrer de fome. E na floresta, a mesma coisa, como se tirou o habitat desses animais, reduziu alimento, reduziu refúgio, né, o abrigo deles, acabaram morrendo, né? Diminuiu o número de indivíduos por espécie, né? E ainda ficaram isolados, ilhados, né, em fragmentos. Então, essa recuperação ambiental, através de corredores, né, que é uma recuperação estratégica, é muito importante. É muito importante e dá um pouquinho de fôlego, né, um pouquinho de esperança para esses animais endêmicos poderem circular e manterem a sua genética forte, né, fortalecida. Muito bom. Não tem quem não tenha entendido, né? Didática de professora. Excelente, Giovana. Muito bom. Vamos agora então para o caso prático, né? Que é o elogiável, realmente, o corredor ecológico de Santa Maria. Conta para a gente um pouquinho como é que foi o processo de criação desse corredor. Grandes projetos, eles não nascem sozinhos, né? Então, o IBAMA tinha uma ideia, um sonho, né, de criar o primeiro corredor ecológico, mas não enxergava onde, porque, como eu disse, esses corredores, eles conectam esses fragmentos, e esses fragmentos estão muitas vezes dentro de propriedades privadas, né? Então, para você criar um corredor, você precisa ter o alinhamento do produtor rural, do proprietário rural e das entidades que estão envolvidas nesse processo. Então, se o produtor rural não encontrar e não se identificar com a causa, não sai corredor, né? Não sai essa recuperação ambiental estratégica. Na época, nós fomos procurar o IBAMA na sede administrativa do Parque Nacional do Iguaçu, porque dentro das propriedades rurais que compõem a antiga Fazenda Santa Maria, tem uma RPPN de 242 hectares. Essa RPPN ela está fora da cota de reserva legal dessas propriedades, né? É um extra. E ela estava sendo muito visitada por caçadores, né? Tanto de palmito quanto de pequenos animais. E a gente foi procurar ajuda nessa sede administrativa do IBAMA dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Na época, o diretor do parque era o Júlio Gonchorowski e tinha também um servidor do IBAMA que está no parque até hoje, que é o Apolônio Rodrigues. Nós abrimos a planta da propriedade, né, desse complexo de propriedades que compunha a antiga Fazenda Santa Maria, e eles viram a RPPN, a posição geográfica dela, né, que ela está numa área alta de divisor de bacias. O que é um divisor de bacias? Por um lado, porque como ela está alta, as nascentes que nascem aqui, elas correm para a microbacia do Rio Bonito, e as que estão desse lado, as nascentes desse lado, elas correm para a microbacia do Rio Apepu. A microbacia do Rio Apepu leva essas águas para o Rio Iguaçu. E a microbacia do Rio Bonito, ela leva essas nascentes, essas águas escorrem para o reservatório da usina de Itaipu. Então, tinha já ali geograficamente um ponto estratégico muito importante, porque os animais também vão atrás de água, né? Então, a RPPN, por estar nesse ponto mais alto e ter nascentes para os dois lados, já era um ponto positivo. Além do tamanho dela, de ser 242 hectares, que é considerado o maior fragmento de mata atlântica fora do Parque Nacional do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná. É até triste, né, de saber isso, porque 242 hectares
para um bioma é muito pouco, né? Mas, enfim, eles viram uma grande oportunidade de fazer uma conexão entre o Parque Nacional do Iguaçu e as áreas de proteção permanente do reservatório da Itaipu. O que precisava? Precisava desse engajamento do setor privado, né, que eram os proprietários dessas áreas que precisavam ser recuperadas, que eles aderissem a esse projeto, né? E da nossa parte, foi muito bem visto o projeto, a gente teve uma aceitação muito grande, a gente cedeu uma área para fazer essa recuperação, que é a faixa seca do corredor ecológico, Santa Maria. Se eu não me engano, ela tem 4 quilômetros de extensão por 60 metros de largura, e ela foi recuperada com 128 mil mudas de árvores nativas pioneiras, né? O que são árvores nativas pioneiras? São de crescimento rápido, que abrem uma copa proporcionando uma sombra para o solo. Essa sombra, ela garante um pouquinho de umidade, né? Um pouco mais, porque não está exposta diretamente ao sol, aonde as sementes cairiam ali, encontrariam um solo mais fértil e úmido para germinarem e criar, assim, um subbosque, né? Não só de sementes das árvores que estão ali, como os pássaros, que são dispersores de semente, que vão passar por aquela área e vão dispersar, assim, as sementes de outras árvores, de outros fragmentos, né? E ali criar um subbosque e que essa recuperação entre num processo de regeneração praticamente automático, né? Aí o que foi preciso? Foi preciso não só engajamento dos proprietários rurais, como também de outras instituições, né? Aí entrou a Itaipu Nacional, né? Porque ela tinha toda a expertise dela de cuidados, né, ambientais, que ela já vinha trabalhando com isso através do refúgio e de ações, né, em todos os refúgios que ela tem. E ela tem uma equipe de excelência ali, né? Tem a engenheira florestal, a Veridiana Pereira, que está no projeto também desde o início. Aí teve também o IAP, né? Que é o atual Instituto Água e Terra do Paraná, com todos os licenciamentos, e também cedeu as mudas de árvores e espécies nativas, que contribuiu com as mudas que a Itaipu também estava fornecendo. E a gente também teve o envolvimento do DER, porque o corredor ele passa pela BR-277, né? Então, na época, uma das pistas foi elevada, né? Então o corredor passa por baixo dessa pista, e hoje, com a atual concessionária, né, que a BR mudou de concessionária, esse ano a nova concessionária está entrando aí na gestão dela, e tem no edital que ela precisa levantar a segunda faixa da pista, né? Então, esse é um processo que vai começar agora também. Então, você vê, um projeto de 2001, ele é de 9 de outubro de 2001, ele está até hoje num processo ainda de enriquecimento, de manejo, de cuidado, né? Porque a gente vai entrar aí num segundo ponto muito importante, que é a gestão, né? De como você gere um corredor ecológico. Porque se o corredor ecológico ele foi uma recuperação ambiental numa área anteriormente produtiva, você pensa, poxa, ali tinha gado, tinha soja. A gente tem um desafio aí, porque numa área produtiva você tem os capins, né? Os capins, como o capim colonião, que é um capim africano muito resistente, a semente dele resiste há anos, né? E uma frestinha de luz jabum, ela já tem um crescimento muito rápido, né? Para o gado. Então, é aquele capim que tem que estar lindo, maravilhoso em poucos meses, né? Para gerar toda aquela proteína para o gado. Então, o capim colonião, o que ele faz? Ele tem essa germinação muito rápida. Ele, enquanto as pioneiras estão se formando, ou quando tem uma brechinha entre elas, entra a luz, esse capim cresce, cobrindo o solo de capim, as sementes caem das árvores pioneiras ou das aves dispersoras de semente e não conseguem encontrar o solo,
porque elas caem nessa toceira de capim. E aí o que acontece? Não tem a regeneração da floresta, né, daquela que foi plantada inicialmente. E se esse capim não for manejado, porque ele é uma espécie exótica invasora. O que seria uma espécie exótica invasora? É uma espécie de outro bioma que não é o nosso, exótico. E invasora é que ele tem uma facilidade de se adaptar ao local onde ele se encontra, que não é o bioma dele, muito grande. E ele acaba competindo com as nossas espécies endêmicas, né? Então, ele rouba nutrientes do solo, ele rouba espaço, né? Então, ele compete com as nossas endêmicas. E isso é muito ruim, porque ele não serve de alimento para os nossos animais endêmicos. Ele serve de alimento para animais domésticos, né? Como gado. Mas ele não serve para um coati, né? Para uma onça parda, para uma onça pintada, ele serve para vaca, né? Então, assim, e ele está no meio de uma faixa de recuperação ambiental em caráter perpétuo, né? Porque um corredor ecológico ou uma área de recuperação ambiental estratégica para conectar fragmentos, que é o corredor ecológico, ele é em caráter perpétuo, você não pode tirar dali. Né? Então, você também não pode deixar o gado transitar lá dentro para comer esse capim, porque ele vai comer, além do capim, vai comer os outros que estão nascendo ali, as outras espécies que estão nascendo ali. Então, é um manejo desafiador. Né? E você também não é aconselhável usar defensores agrícolas, né, para você matar aquele colonião, porque você usando algum químico para matar o colonião, você também pode estar matando outras espécies nativas e também pode estar interferindo em todo esse ecossistema que está instalado ali. Né? Então, o manejo ele é mais difícil, desafiador, porque ele é muitas vezes manual. Né? E a gente está hoje com algumas instituições parceiras, né, que colaboram para esse manejo. A gente tem uma pesquisa que já está com a gente há 2 anos, trabalhando para identificar qual é a melhor forma de acabar com esse colonião na faixa seca do corredor, que é o Mater Natura. Então, eles fizeram algumas parcelas e dentro da faixa seca, e cada parcela eles agem de forma diferente, né? Então, eles carpem com a mão, com máquina, cada um, mas eles não fazem nada. Então, eles estão fazendo uma pesquisa para ver qual é a melhor forma de manejar esse capim colonial. E essas instituições estão sempre ali com a gente, né? Eu não comentei, mas foi uma falha minha, mas claro que a Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, que é por onde corre a maior parte do Corredor Ecológico Santa Maria, foi também uma das instituições muito importantes para o nascimento do corredor. Né? Então, quando eu passo slide para as crianças em sala de aula sobre quem contribuiu para o nascimento do Corredor Ecológico Santa Maria, foram também os munícipes de Santa Terezinha de Itaipu, porque na hora de você abrir as covas para 128 mil mudas, se você não tiver o engajamento da comunidade, você não consegue. Então, há 24 anos e meio atrás, há quase 25 anos atrás, a gente teve o apoio da Prefeitura de Santa Terezinha, que entrou com o trator para abrir realmente a área onde ia ser recuperada, né, ambientalmente. Tiveram, assim, foram mutirões de alunos até do 5º ano do ensino fundamental 1 das escolas municipais de Santa Terezinha, das quais hoje eu dou aula, né? E aí essas crianças, a gente tem foto dessas crianças indo a loco ali, abrindo, plantando cada um a sua mudinha. Então, 128 mil mudas, elas não aparecem assim, né? Então, a Itaipu teve que ter toda uma logística aí de plantio, de tornar essas mudas viáveis, de levar essas mudas até lá. O IAT também contribuiu com bastante muda, o município contribuiu com esses mutirões de plantio, o IBAMA o tempo inteiro ali agilizando tudo que era necessário, os produtores rurais, não só do complexo da antiga Fazenda Santa Maria, mas também outros produtores rurais contribuíram com o enriquecimento das APPs deles. Porque às vezes você tem uma APP na sua área e a sua APP
ela foi parcialmente ali, tirou um pouquinho aqui, tirou um pouquinho ali, aí você entrou, usou um pouquinho daquela árvore, tirou um palmito ali, isso há muitos anos. E ela não se recuperou e ficou meio que calva, sabe? Tipo, sem muito cabelinho ali. Aí a gente foi lá, o IBAN, foi um trabalho da Itaipu, que ela foi lá, identificou as APPs que precisavam ser recuperadas, e aí ela falou: olha, essa APP precisa ser recuperada, conversou com os proprietários, eles cederam a entrada desse projeto, né, eles aderiram ao projeto, e aí a Itaipu fez o enriquecimento dessas APPs. Né? Ao longo desses anos todos, a Itaipu também colaborou muito com pesquisas científicas, né? Então, muitas universidades trabalham diretamente com a Itaipu nessa busca constante de compensar, né, ambientalmente o impacto do reservatório da Itaipu. Então, eles focaram muitos projetos dentro da nossa RPPN e na faixa seca do corredor. Né? Então, nós temos no site, disponível no site do Instituto Caminhos da Conservação, alguns desses artigos científicos que foram publicados por mestrandos e doutorandos. Né? Então, eu acho que no nosso site deve ter de 9 a 12 artigos. Né? Qual que é o site, Giovana, para quem quiser consultar e conhecer? É www.caminhosdaconservacal, né, que não tem acento e nem cedilha, .org, tá? Sem BR, só .org. Lá você tem uma aba de pesquisas. Nessa aba de pesquisas tem algumas pesquisas feitas por alunos da UniOeste, da Anglo-Americana. Tem algumas pesquisas de algumas universidades locais, né? E que vieram através da Itaipu e fizeram levantamentos muito bacanas, né? E tem tido continuidade. Né? Essas pesquisas elas têm tido continuidade. Atualmente, a gente está com uma pesquisa também de aves, né? Então, através da Itaipu, nós estamos com pesquisadores que vêm esporadicamente fazer o levantamento de aves que frequentam, que habitam a RPPN e a faixa seca do Corredor Ecológico Santa Maria. E a Itaipu tem um cadastro, né? Uma lista extensa de aves que são encontradas lá. A gente tem também relatos científicos de roedores, pequenos roedores que não eram mais vistos na região, mas que são vistos ali dentro da nossa RPPN. Então, assim, como integrante desse complexo rural, né, de proprietários rurais que compõem o Corredor Ecológico Santa Maria, eu tenho muito orgulho de fazer parte dele, né? Porque alguns perguntam, poxa, mas o que vocês ganharam com isso? Financeiramente, realmente, o ganho ainda não apareceu. Né? Pode ser que com compensação de biodiversidade no futuro, alguma coisa que possa chegar próximo de alguma compensação ambiental, pode ser que aconteça, né? Não é o que acontece atualmente. Né? Inclusive, é muito importante levantar que um produtor rural, quando ele consegue averbar uma área de preservação ambiental como RPPN, que não é qualquer coisa, né? Não pode ser reserva legal, não pode ser APP, tem que ser uma área realmente nativa, né? de espécies do bioma, tem que ser um remanescente de floresta, que você pode torná-la em RPPN. Pode ser de qualquer tamanho, mas ela tem que seguir algumas características, tem alguns pontinhos. Quando você cria uma RPPN como produtor rural, você está beneficiando o seu município. Né? Porque, por exemplo, no estado do Paraná, eu não posso falar de outros porque eu conheço mais o Paraná. No estado do Paraná, tem um repasse de ICMS ecológico. Então, nós, como
proprietários de uma RPPN, só por termos averbado como RPPN, nós geramos para o município um repasse de ICMS ecológico que, em 2023, se não me engano, no site do IAT, que é pública, informação pública, foi repassado R$220 mil, né? E outras ações aumentam esse repasse, como cercamento da RPPN, placa, monitoramento, sinalização de acesso. Tudo isso vai aumentando. Tem uma tabela no IAT, né, que você pode baixar essa tabela e ver quais são as pontuações que você pode pontuar para aumentar, Contribuir, né? contribuir para arrecadar esse ICMS ecológico. Então, no final, o município acaba colaborando para que você se enquadre naquela tabela, porque o município vai receber. Então, se hoje o município vai lá e te ajuda a fazer um manejo de exóticas, ou um cercamento, ou a colocar uma placa, ou alguma coisa assim do gênero, vamos supor que ele gaste X, mas ao longo dos anos, esse X vai virar Ele 5X. Entendeu? recupera o Ele investimento. não só recupera no mesmo ano ou no ano seguinte, mas ele continua se beneficiando desse investimento que ele fez ao longo dos anos, né? Então, assim, nós não temos incentivo financeiro, mas para gestão e manejo, a gente tem o apoio, sim, institucional, tanto ainda do ICMBio, da Itaipu, do IAT, do município de Santa Terezinha, e não é uma via de mão única. Mas pode até Porque ter, viu, Giovana? Só para acrescentar para você, o produtor que ele preserva, e aqui no Milaré a gente já trabalhou em projetos assim, você pode explorar outras vertentes, por exemplo, um projeto aí de PSA, né, de pagamentos por serviços ambientais, de repente você contribui ali com recursos hídricos, alguma coisa do tipo. Tem hoje em dia créditos de carbono, então assim, o produtor rural que investe, e o bom produtor sabe que ele precisa da mata, ele precisa da água, né, no seu imóvel, o produtor que investe em conservação, ele consegue ser remunerado, né? A gente tendo aí um projeto, tendo uma consultoria, a gente consegue, de repente, além de todos esses benefícios que você comentou, né, para quem tem esse gosto que você tem pela preservação, para quem quer fazer a parceria, o município também ter esse retorno, as instituições, né, Itaipu é elogiável também o que ela faz, mas dá para, inclusive, remunerar também o produtor que tem esse olhar, que tem esse foco aí na preservação. Deixa eu só aproveitar um pouquinho da tua experiência em razão do nosso tempo aqui de programa, que você falou de aluno, falou de academia, de ensino, de pesquisa, e eu sei que você tem um projeto de educação ambiental muito bacana. Deixa eu aproveitar e ouvir um pouquinho, conta para a gente um pouquinho sobre o seu projeto de educação, quem são os alunos, como é que é esse dia a dia aí, conta para nós. Então, nosso projeto de educação ambiental começou naquela sensação de enxugar gelo, né, Tiago? Porque no meio ambiente, na conservação, você recupera ambientalmente aqui, aí de repente você olha para cá, tem um caçador ali, né? E geralmente essa balança que está desregulada, ela é por uma falta de conscientização social, né? Então eu falei, poxa, como é que a gente vai continuar contribuindo para a conservação ambiental de forma que a comunidade entenda isso como um benefício para ela, né? E não venha contra. Então eu acabei indo, assim, aconteceu até no aniversário de 20 anos do Corredor Ecológico Santa Maria, me convidaram para fazer uma apresentação para as crianças do município, eu aceitei e fiz uma apresentação para 500 crianças, e foi o máximo. As crianças, de repente, eu estava ali no palco conversando com 500 crianças, elas interagindo comigo, eu vendo aquela recíproca, aquela coisa bacana, eu falei, é isso. A prefeita se apaixonou, falou, Giovana, vamos fazer de novo. Aí eu comecei a ir para as salas de aula. E aí nasceu a jornada de estudos sobre o Corredor Ecológico Santa Maria. O que é a jornada? Eu vou até as salas de aula, são 5 escolas municipais de Santa Terezinha de Itaipu. Eu dou aula para as crianças do 5º ano do Ensino Fundamental 1. Eu levo para eles todo o conhecimento sobre o que é um corredor ecológico, o que é o Corredor Ecológico Santa Maria, qual é o bioma em que eles estão inseridos,
qual é o conhecimento que eles têm sobre aquele bioma. E é muito engraçado, porque eles conhecem muito, só que eles não sabem que eles sabem tanto. Então, eu entro ali como uma teclinha SAP dos termos técnicos para os termos populares, né, que eles conhecem. Então, assim, o reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, eles não conhecem esse nome. Mas quando você fala Prainha de Santa Terezinha, todo mundo levanta a mão e conhece a prainha, tem uma história na prainha, já fez churrasco na prainha. Então, eles sabem o que é o reservatório, mas eles não têm o conhecimento dos nomes técnicos, né? Então, eu vou em sala de aula, ensino para eles muito sobre ecologia, trago para eles um dicionário bacana de palavras técnicas que eles conhecem na prática muito bem. E aí eu proponho para a prefeitura que eles vão a campo para conhecer os dois lados, né, do corredor, que é o Parque Nacional do Iguaçu e a APP, né, do Reservatório do Itaipu, que nesse caso é um passeio ao refúgio biológico Bela Vista da Itaipu, em Foz do Iguaçu. Nessa jornada, os meus parceiros, né, que contribuem com os ingressos e tudo mais, são atualmente a concessionária Urbia Cataratas, né, e o ICMBio lá dentro, que recebe esses alunos e faz todo um passeio voltado para o Corredor Ecológico Santa Maria, fala de espécies endêmicas, exóticas invasoras, mostra as APPs e tudo mais. E, do outro lado, o refúgio, que faz todo esse trabalho com eles de coleta de sementes, banco de sementes, dispersão de sementes, quebra de dormência de sementes, até a muda já madura e pronta para ser translocada, né, e plantada num local definitivo. Então, a jornada ela é muito complexa, ela é muito rica de informação, as crianças aprendem em sala de aula e sedimentam um aprendizado nos parques, né? Então, tem o apoio dessas instituições que são parceiras desde o início do corredor, né? E também da prefeitura, que faz essa ponte, né, de levar as crianças. O Instituto, ele nos passeios, ele é um facilitador de ingressos, né? E lanches e refeições. Então, eu consigo, com os nossos contatos, né, e apoiadores institucionais, almoço, lanche, ingresso, tudo que for preciso para dar o conforto para as crianças, né? Então, a Urbia também teve um probleminha no passado, que uma criancinha foi picada por uma abelha. Nossa, chegou uma ambulância para ajudar, né, nesse atendimento da criancinha picada de abelha. Na Itaipu também, no refúgio, teve uma professora que entrou um cisco no olho dela, veio uma ambulância para ajudar a professora. Então, assim, eles levam tudo muito a sério, com muito respeito e muita seriedade. É um projeto bem bacana, né? Então, esse é o projeto de educação ambiental que o Instituto criou, chama Jornada de Estudos sobre o Corredor Ecológico Santa Maria. Está disponível no módulo para escolas municipais, que não tem custo nenhum para as escolas municipais, e para escolas privadas, que aí tem um custo para escolas privadas, né? Mas é muito bacana. Que bacana, meus parabéns. Olha, Giovana, dava Obrigada, para ficar Thiago. o dia todo aqui te ouvindo, viu? É uma professora mesmo, tem o dom, é incrível. De repente a gente volta, viu? De repente a gente volta aí no programa, procura aí mais um episódio, alguma coisa Sim. para trazer, fazer uma Uma continuação aí, continuação. porque é Tem muito bastante legal te conteúdo. ouvir. Vamos sim, com Tá, joia, certeza. Thiago. Muito obrigada, viu? Espero ser sua cliente aí para ver quais são os benefícios financeiros para o corredor. Vai ser um prazer a gente está à disposição, tá, para fazer essa parceria, colaborar com o projeto Obrigada. e com você, com os demais parceiros, que a gente puder auxiliá-los aí é realmente muito bom ver e ouvir, né, pessoas que têm essa preocupação, né, que têm esse olhar também, porque o financeiro importa, né, as pessoas gostam, têm o dom, mas muitas vezes não tem disponibilidade até de recursos, às vezes tem que priorizar alguma coisa na propriedade e ela Sim. encontrando caminhos ali que ela consiga conciliar, né, tanto um retorno financeiro, ou pelo menos equilibrar as contas ali daquele esforço que ela está fazendo e a preservação, que traz tantos benefícios aí,
né, socioambientais, né, para a sociedade, as crianças, como você comentou, né, os produtores, o município em volta, acaba tendo retorno até do ponto de vista tributário ali, é um jogo aí que é o ganha-ganha, né? Todo mundo sai beneficiado, inclusive o meio ambiente aí. Não, muito, muito legal. Muito obrigado por aceitar nosso convite, dispor do seu Eu que tempo aqui para agradeço. estar conosco. Obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigada pela Escola Milarese. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigado a você que nos acompanha também aqui no YouTube, no nosso canal. Não se esqueça aí, ó, de deixar o seu like, compartilhe se você gostou e ative as notificações para ficar por dentro aí das nossas novidades e dos próximos episódios. Obrigado e até a próxima. Um abraço.